Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com o Dr. Rodrigo Gibin, que é médico cirurgião vascular, médico do esporte, doutor pela Unesp de Botucatu, assistente do Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular da Unesp de Botucatu e diretor da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte, a SPAND. Então, Rodrigo, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. A ideia é falar com você a respeito da atividade física para pacientes com insuficiência venosa crônica. Olá, bom dia João, bom dia, um prazer imenso participar desse canal informativo, sempre bom esses espaços para a gente contextualizar a aplicação clínica, terapêutica do exercício físico como adjuvante e muitas vezes como substituto de eventuais medicamentos sintomáticos aí em algumas condições. Ótimo, então vamos lá. Assim, para começar, a insuficiência venosa crônica é uma condição em que há uma dificuldade na circulação sanguínea, no retorno do sangue das extremidades, né, da perna, dos braços para o coração, né? E, obviamente, que a atividade física depende de um bom funcionamento, de um bom fluxo sanguíneo para levar nutrientes, para levar oxigênio para as células do corpo inteiro, né? Quais são os potenciais benefícios da prática de atividade física no paciente com insuficiência venosa crônica? Por que é tão importante recomendar o exercício para esses pacientes? Joia, muito bom. Bom, como você mesmo disse, eu preciso de uma boa mecânica, particularmente do membro inferior, para ter essa propulsão, né, do sangue em direção ao coração, né? Então, ao sair do coração, existe esse fator bomba cardíaca que impulsiona o sangue através dos tecidos e mantém a distribuição do oxigênio, dos nutrientes para os tecidos. Esse sangue, quando faz a troca nos tecidos, ele precisa retornar para o coração e nos membros inferiores não existe uma bomba efetiva, né? Uma bomba real, como existe a bomba cardíaca propulsionando o sangue. Então, nós precisamos de mecanismos passivos para retornar esse sangue venoso, retornar o sangue das veias para o coração e continuar essa dinâmica de distribuição de fluxo. Um dos principais fatores, digamos assim, desse retorno passivo do sangue ao coração é uma boa movimentação dos membros inferiores por esse caráter gravitacional, né? Fazer uma coluna de pressão maior nos membros inferiores, particularmente com dois focos, particularmente a amplitude de movimento do tornozelo e uma boa contração da musculatura da panturrilha, né? Do músculo que é conhecido aí como tríceps sural, né? Composto pelo gastrocnêmio e pelo músculo solear. Então, consequentemente, o praticante de exercício físico, particularmente de um exercício de uma moderada intensidade, né? Que tem essa dinâmica de troca de passos, ou enfim, que se estimule essas áreas críticas, ele vai ter uma boa capacidade articular, uma boa estabilidade articular ao nível do tornozelo, né, garantindo ali uma boa compressão da planta do pé, né, que tem um coxim venoso na planta do pé, como se fosse uma esponja de sangue na planta do pé. Então, essa troca de passos é fundamental para auxiliar no retorno venoso, e uma boa e forte musculatura da panturrilha, né, dessa musculatura do tríceps sural, para comprimir as veias profundas, também facilitando essa dinâmica de retorno. Além disso, né, durante o exercício físico, se intensifica as pressões da cavidade torácica e abdominal, né? Então, tem essa oscilação dos movimentos inspiratórios de puxar o ar e expiratórios de soltar o ar, e essa oscilação de pressão dentro da cavidade abdominal e dentro da cavidade torácica complementa esse retorno do sangue para o coração de maneira relativamente passiva, mas que o exercício estimula isso ser mais frequente, ser mais intenso, e por isso, assim, qualquer forma de exercício físico, né, que vai estimular essas capacidades acaba sendo auxiliar no tratamento do paciente com insuficiência venosa. Ótimo. Agora, bom, eu, além de médico de esporte ortopedista, né, e na ortopedia a gente recebe muitos pacientes que eventualmente chegam por conta de uma dor e no fundo a gente entende que aquilo tem uma origem vascular, né? E uma das
principais características que chamam a atenção para isso. Primeiro é a característica da dor, uma queimação, um formigamento, que é muito comum nesses pacientes, mas principalmente o fato de que ela melhora com o movimento, né? Então, aquela dor que fala, né, quando eu começo a andar melhora, quando eu estou num ônibus parado, minha perna aumenta, incha, começa a piorar a dor, eu tenho que movimentar para melhorar a minha queixa, chama muita atenção para justamente essa queixa vascular, né? Agora, ficou claro dentro do que você falou o funcionamento dessa bomba e como ela ajuda a melhorar o retorno venoso, né? Mas isso é válido durante a atividade apenas ou esse benefício se prolonga para o pós-atividade, quando o paciente não está praticando exercício? Aí, entrando nessa questão da mecânica, aí depende do grau, né, da gravidade do quadro de insuficiência venosa. Então, para os quadros de varizes dos membros inferiores mais leves, né, que são aquelas classes funcionais que chegam até próximo de um inchaço leve, o benefício é duradouro, né? Então, a prática regular de exercício físico vai fazer com que os sintomas melhorem muito ou até desapareçam, né? Principalmente esses sintomas do enformigamento, do cansaço, do que o paciente às vezes refere como uma cãibra, né? E não é uma cãibra especificamente, desses inchaços mais leves, posturais, né? Tem a ver com ele estar em pé ou estar sentado numa mesma posição, principalmente ali ao nível do tornozelo, que fica mais detectável pelo paciente, né? Tem um tipo de inchaço que a gente considera até um inchaço laboral, né? Dependendo de uma condição não muito acomodada, não muito ergonômica que ele fica durante a prática da sua atividade de trabalho. Então, esses pacientes, eles são altamente tratados com exercício físico regular. Nas condições mais severas, né, aqueles pacientes que já têm alteração de pele, né, que tem aquela pele mais escurecida por conta da dermatite, né, que esse sangue parado, essa estase de sangue leva, ou que tem uns quadros de inchaço mais rigoroso, né, mais severo, ou que ainda já tiveram úlceras, né, que já tem feridas nos membros inferiores, esses podem ter um pouquinho de queixas residuais ou queixas que se perduram quando ele não está em movimento, né? Obviamente que mesmo esses pacientes acabam se beneficiando do exercício físico, né? Porque essas condições de pele, de uma certa forma, elas podem gerar alguma restrição também ao nível do tornozelo em ter uma boa amplitude da movimentação dessa articulação. Além disso, né, o exercício físico regular vai acabar levando o sujeito a ter um controle melhor de peso, né? E como a insuficiência venosa, a gente está falando de forças, né? A gente está falando de gravidade, dificultando, óbvio que um peso corporal maior, né? A barriga, aquela barriga que cai por cima, particularmente das virilhas, né? Ela gera uma sobrecarga intensa nessas veias. Então, o exercício físico regular, diminuindo o peso, tendo uma melhor composição corporal, mantendo um peso regular, vai contribuir também, obviamente, para esse quadro, né, de situações, de classificações mais graves de insuficiência venosa não se agravarem. Mas a dinâmica efetiva do exercício físico, em quadros mais graves, ela pode não ser suficiente para amenizar por completo os sintomas. Ou seja, ela vai trazer uma melhora que é válido tanto durante o exercício como durante o período de repouso pós-exercício, né? E que essa melhora ela pode ser o suficiente como mecanismo principal de tratamento, e em outros casos vai precisar um tratamento adicional da própria condição, mas tende a ser um tratamento menos intenso quando tem o exercício, por conta da melhora que você já tem ali, né? Exatamente. Tá. Então, possivelmente, eu conseguiria, com menos intervenções, melhorar o quadro geral do paciente, com pequenas orientações comportamentais, eventualmente diminuir uma carga de medicação, mesmo nos quadros mais graves, e conseguir um bom controle dos sintomas. Legal. E quais são as limitações da atividade física pela insuficiência venosa? Quer dizer, de que forma que a insuficiência venosa crônica compromete ou limita a prática de exercícios? Legal. De uma maneira geral, ela só limita efetivamente a prática de exercícios nessas condições mais severas, né? A condição de úlcera, a condição do pós-úlcera,
que a pele fica bastante danificada, fica cicatricial, né, bem fibrosada, e pode levar ali algumas limitações para essa adequada movimentação do pé, mas que mesmo assim precisa ser estimulado, né? Mesmo que numa maneira inicial, através de movimentos passivos, né, da fisioterapia, de algumas orientações de exercícios domiciliares, justamente para não ir perdendo cada vez mais essa elasticidade da pele e perder ainda mais a movimentação da articulação do tornozelo, o que leva à perpetuação, né, recidiva do quadro de úlcera e piora dos sintomas clínicos. Então, limitação efetiva seria mais essas... Opa, cortou um pouquinho, voltou aqui. cortou. Voltou para você? Voltou. Para mim ainda não voltou aqui, peraí. Mas agora voltou. Tô te vendo e tô te ouvindo bem aqui. Legal, agora voltou. Então seriam mais essas limitações clínicas, né, próprias da condição, e que realmente esse paciente pode ter alguma limitação própria, né, de si mesmo para a prática dos exercícios físicos. Em relação aos exercícios físicos, não existe aquele que não seja, digamos assim, executável, mas tem aqueles que talvez piorem essa dinâmica de retorno venoso, né? E o que é advogado como o que se piora essa dinâmica de retorno venoso são aqueles exercícios que têm mais impacto, desaceleração, mudança de direção. Então, por exemplo, voleibol, basquetebol numa maior intensidade, né, que vão ter um salto, vão ter a queda contra o chão. Isso pioraria o mecanismo de funcionamento das válvulas das veias, né, e isso permitiria ali um refluxo de sangue para as pernas, poderia piorar as queixas, né? É sempre aquele estigma, né, aquele dogma de não ser recomendado a musculação, que a musculação pode parar os sintomas. Na verdade, não. Potencialmente, quando há um excesso de carga, né, quando há um exercício realmente numa altíssima intensidade, um treino mais estático, né, características da musculação, não é que ele piore em si a doença, mas ele pode gerar condições não favoráveis a esse retorno venoso, né? Particularmente os exercícios que são feitos em pé, né, com grande sobrecarga. Então, entra naquela ideia da sobrecarga igual do obeso, né, igual do sujeito, é uma sobrecarga gravitacional. E uma outra situação é mais comportamental do indivíduo durante a prática desse tipo de treinamento do que efetivamente do treinamento, que é ficar períodos sem respirar. Aqueles períodos que se trava a respiração com o peito cheio, né, que é o que a gente chama de valsalva, ou períodos de apneia prolongada, né? Então, inspirar e segurar, né, isso altera também essa dinâmica de trocas pelas oscilações da cavidade torácica e abdominal, e isso também dificulta o retorno do sangue ao coração. O que a gente acaba orientando para aquelas pessoas que se beneficiam por outras condições clínicas da prática do treinamento de musculação em maior intensidade é acabar usando as meias elásticas, né? Elástico com pressão durante... Jimmy, antes de chegar na questão das meias elásticas, eu vou chegar nisso já, mas em relação a essas atividades, então, só para a gente fechar aqui, na academia, em teoria, não teria nenhuma atividade que ela não é recomendável, mas exercícios feitos na posição em pé, um exercício com uma carga máxima ou submáxima, onde você de fato tem que prender a respiração para estabilizar o tronco, para poder executar o exercício, são exercícios que tendem a gerar mais sintomas, e se está dando mais sintomas, aí seriam limitantes, seria basicamente isso, né? Quer dizer, aqueles exercícios com uma carga menor, em que você consegue manter o ritmo respiratório, esses aí seria talvez o ideal para os pacientes na musculação. Perfeito, particularmente no que diz respeito aos exercícios dos membros inferiores, né? Então, se advoga aquela intensidade moderada para o melhor funcionamento das veias, principalmente no treinamento de panturrilhas, quer dizer, é o que se entende por fortalecimento muscular, né? Para garantir essa bomba venosa, digamos assim, né? Essa bomba dos membros inferiores, que é a musculatura da panturrilha contrátil, funcional, forte, auxiliando na compressão das veias e no retorno do sangue para o coração. Legal. Em relação à corrida, você estava falando de exercícios de mais alto impacto que tendem a dificultar um pouco, a aumentar um pouco, quer dizer, aquela pressão sobre as veias, e que poderia, teoricamente, não
não funciona tão bem para o paciente com insuficiência venosa crônica. Agora, aí a gente está pegando corrida, você falou do vôlei, do basquete, quer dizer, e aí o paciente quer saber, quer dizer, posso correr, não posso correr, ou gosto de jogar basquete, posso jogar, quer dizer, qual que é a recomendação então para isso? As corridas, elas podem ser feitas e são muito bem-vindas, mas evitar as longas distâncias, né? Evitar o que se passa mais ou menos dos 10 quilômetros, já teria alguma limitação se existe uma insuficiência venosa mais grave, né? Mais severa. Óbvio que existem meios de ser considerada a corrida ou qualquer prática esportiva, quando não tem um sintoma tão exuberante, e minimizar os sintomas mesmo depois de ser um exercício não tão favorável, digamos assim. Mas qual que é o problema de fazer uma distância maior? Distância maior, ela acaba tendo microlesões do endotélio venoso, né? E essas microlesões podem piorar ainda a troca microcapilar e aí ter mais situações de pele, particularmente a coceira, particularmente o inchaço exuberante no pós-esforço, né? Porque aumenta-se muito o ritmo de impacto, de desaceleração, e existe uma questão em que existe uma ativação tanto do sistema de quebra de coágulos quanto do sistema de ativação de coágulos, né? Então, existe uma ativação protrombótica e existe uma ativação fibrinolítica. Só que a ativação protrombótica, ela fica mais persistentemente duradoura do que essa atividade fibrinolítica. Então, por isso que em corridas de longas distâncias, em triatlo, acaba sendo uma preocupação a trombose relacionada ao exercício físico, né? Então, é uma preocupação, por exemplo, no guia do competidor do Ironman, preocupe-se com trombose, né? Então, se o sujeito tem ali aquela condição de uma veia não tão funcional, né? Uma veia já tortuosa, sinuosa, que permite esse sangue parado, né? Essa estase de sangue, possivelmente ele possa desenvolver alguma complicação trombótica nesses trajetos venosos. Legal. Agora, obviamente que a insuficiência venosa, ela tem graus muito variados, né, como você falou, e uma pessoa pode estar lá fazendo só meia maratona e está muito bem com isso e não tem queixa. Perfeito. Para os quadros mais leves, exatamente, não teria limitação nenhuma. Existem algumas orientações, obviamente, que a gente pode fazer aí como adjuvantes que podem beneficiar demais esse indivíduo em relação tanto à não progressão da doença e ele manter a sua atividade física preferencial, né, quanto no controle dos sintomas que podem vir ou se intensificar depois da prática do exercício físico. Tá, então isso é válido, acho que para corrida, para basquete, para vôlei, quer dizer, pode fazer, mas dependendo do grau de doença vai ter uma limitação e aí eventualmente tem que restringir um pouco, adaptar essa atividade para a condição dele. Perfeito. Tá. Bicicleta? Bicicleta sempre efeito positivo. Bicicleta, natação, caminhada seriam os mais recomendáveis, pensando nessa ideia de dinâmica do retorno venoso, ou de não ter uma sobrecarga dos nossos sistemas venosos e linfáticos, né? Então, eu não tenho um impacto direto, eu tenho um estímulo constante, um rítmico da contração dos membros inferiores, eu tenho um acionamento bastante interessante da musculatura da panturrilha, né? Mantém-se essa dinâmica ventilatória, né? E a posição é uma posição que facilita o retorno venoso. Natação pela atividade, pelo contrabalanceamento, digamos assim, da força gravitacional, né? Puxando ali o sangue para os membros inferiores, então mantendo os benefícios todos da contração muscular, do ritmo ventilatório, na facilidade, na facilitação do retorno venoso, né? E as caminhadas leves por essa dinâmica de pisada, de não ser um impacto tão rigoroso e também gerar um certo grau de desconforto que permite essa oscilação ventilatória. Mas é interessante também, João, a gente reforçar que todas essas orientações, sejam dos exercícios mais recomendados, parcialmente recomendados ou menos recomendados, tá? Isso é baseado em mecanismos funcionais relacionados ao exercício físico e à insuficiência venosa, tá? Mas, diferente de outras condições, outros processos de saúde e doença, a gente não tem uma boa evidência científica de recomendação do que seria o melhor exercício para o paciente com insuficiência venosa e nem do que seria o pior, tá? Então,
embora seja uma condição altamente prevalente, né, quando a gente vai para revisão sistemática e meta-análise de orientação de exercício físico no paciente com insuficiência venosa, a gente não tem dado de qualidade que permite uma avaliação funcional de orientação de um modelo de exercício físico específico para o paciente com doença venosa. Então, é um pressuposto de orientação baseado no que se conhece da fisiologia relacionada ao exercício e da fisiologia do retorno venoso, né? Então, os estudos são muito variáveis em relação ao tipo de avaliação que se faz, se é por questionário de qualidade de vida, se é por algum critério ultrassonográfico, se é, por exemplo, por fotopleximografia, algo que vai estudar. Então, não tem um parâmetro crítico de estudo do que seria a melhora da função venosa relacionada à prática do exercício físico, e muitos modelos de treinamento também, muitas variantes de modelos de treinamento, tá? Então, de maneira geral, quando eu vou propor um programa de exercícios físicos para ser adjuvante ao tratamento do paciente com insuficiência venosa, na verdade acaba sendo aquelas ideias baseadas nos programas mais globais, por exemplo, do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Então, vai ter os momentos do exercício de fortalecimento muscular, seria mais tangente ali ao treinamento de força, a musculação, visto a importância da musculatura da panturrilha na doença. Seria um componente aeróbico para ter essa dinâmica ventilatória legal e manter um status de fitness cardiorrespiratório. Treinamento de alongamento, flexibilidade, mobilidade, para ter uma boa troca microcapilar, diminuir a queixa de edema, né? Então, é bastante interessante todos esses treinamentos relacionados à mobilidade e flexibilidade para o retorno linfático, né? Então, seria um combão, né? Pensando no funcionamento, no bom funcionamento desses sistemas que se conversam veno linfático, né? Mas não existe uma recomendação formal que a literatura nos embase. Ótimo, mas aí a gente pode pegar também as recomendações para a atividade física da população em geral, que também acho que são válidas para paciente com insuficiência venosa crônica, né? Então, perfeito, casam perfeitamente nesse contexto. Exato, então nesse caso, se a gente fosse falar para aquela pessoa que tem insuficiência venosa, que não é sedentária, não pratica atividade física e que está pensando na atividade física como um meio terapêutico mesmo. Vamos recomendar uma atividade de menor impacto aeróbica, como uma corrida, como uma caminhada, uma bicicleta, piscina, acho que a dança também se encaixaria bem nisso, né? Perfeito, dança sim, e também. Junto com isso, a gente inclui uma atividade de refortalecimento, a atividade aeróbica, essas atividades que a gente falou, a ideia é que seja feito praticamente todos os dias da semana, né? E aí, pelo menos 2 a 3 vezes na semana, uma atividade de força. E no caso da insuficiência venosa crônica, o ideal é evitar altas cargas que exijam que você prenda a respiração durante a execução dos movimentos, né? Então, seria basicamente essa recomendação. E aquelas pessoas que já têm uma prática de atividade física, um histórico de atividade física, que querem de fato a atividade não só pensando na doença, corrida, vôlei, basquete, outras atividades de impacto podem ser permitidas, mas pode ter alguma limitação pela condição, e aí a gente vai ter que avaliar e entender os sintomas dele. Perfeito. Ótimo. E aí, para finalizar, você estava falando das meias elásticas. Ótimo. Essa seria a abordagem adjuvante nesse sujeito, eventualmente mais condicionado, que queira exercer determinado modelo de exercício sem limitações ou pensando em performar, né? Então, a melhor evidência de uso de meia elástica na prática esportiva é relacionada à insuficiência venosa. Quer dizer, ela é uma terapia da insuficiência venosa, mesmo do não praticante de exercício físico, porque aí sim, baseado na evidência científica, é a única intervenção não cirúrgica que freia a progressão da doença. Não tem remédio, né? Não tem intervenção outra que freia a progressão da doença, mas a meia elástica ela freia a progressão da doença, e freia ainda mais quando associada ao exercício físico. Então, em condições do exercício performático, quando eu uso a ideia da meia para
ter performance no exercício físico no paciente rígido, essa evidência não é tão boa, principalmente para o exercício imediato, né? Então, aquela ideia que muito corredor tem, muito ciclista tem, eu vou usar a meia para melhorar meu desempenho na corrida, isso tem uma evidência muito fraca. Os estudos são discordantes, os estudos que tiveram um resultado positivo, eles têm grandes críticas ali de metodologia, né? Então, aparentemente, não é isso que as revisões sistemáticas mostram no paciente rígido. O que elas mostram para a gente é uma melhora no exercício subsequente. Então, talvez aquele sujeito que faça provas sequenciais, esse se beneficie. Ou que ele tenha que sair de uma prova e manter um processo de treinabilidade para uma prova futura, ele se beneficia. Então, ou melhora a performance do exercício próximo, do exercício subsequente, mas não necessariamente durante aquela prática de exercício físico. Agora, o sujeito que pretende jogar o seu vôlei numa intensidade maior, o basquete numa intensidade maior, ele é condicionado, ele visa performance com o exercício físico ou a corrida que seja, em maiores distâncias, e ele é portador de insuficiência venosa, esse tem alto benefício, porque tanto durante o exercício ele vai ter uma funcionalidade melhor dessa dinâmica de trocas e vai regredir demais queixas de edema, queixas de dor muscular tardia, de recuperação incompleta no pós-exercício. Então, o que se beneficia efetivamente da meia elástica no exercício físico é o portador de insuficiência venosa que tem essa intensidade maior de exercício físico. Legal. Bom, acho que é importante essa questão da meia elástica, acho que é um ponto, para quem tem insuficiência venosa, de fato é um ponto a ser sempre considerado, né? Eu só não vou entrar muito em detalhe nisso, que a gente vai ter agora um próximo conteúdo justamente discutindo sobre as meias elásticas no esporte. Isso é válido para quem tem insuficiência venosa ou para quem não tem. Então, acho que é um conteúdo que a gente consegue explorar um pouquinho mais o uso da meia. Rodrigo, queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade, foi muito boa a discussão, contar com você aqui em outros momentos. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de interface entre exercício físico e doenças vasculares. A gente acaba ficando, os pacientes acabam ficando com muitas dúvidas, né? Muitos colegas médicos também, não especialistas aí na medicina do exercício do esporte, acabam tendo uma dificuldade de orientar ou de limitar ou de, enfim, recomendar exercício físico nas condições vasculares. Então é sempre uma oportunidade muito bacana, muito interessante para disseminar as informações aí de qualidade que subsidiem a atividade profissional, o paciente a manter-se fisicamente ativo e melhorar sua condição de doença vascular. Ótimo. Obrigado mais uma vez, Rodrigo.